casa. Então, uma boa tarde a todos. Eu também queria iniciar aqui minha palestra agradecendo, primeiramente agradecendo ao Ernesto Sunik, que para quem milita nessa área de seguro, para quem advoga no Brasil, né, para o judiciário, sabe que é um expoente, é um mito nessa nossa área de seguro. Então, eu queria agradecer o convite, queria agradecer ao ministro também, Severino, pelo convite, que é muito honroso para mim estar aqui hoje, nessa tarde, com os senhores. É uma honra muito grande também dividir a mesa, tanto com o ministro Moura Ribeiro, que é outro expoente, mas também do lado do meu coração, com o Humberto Teodoro Júnior, que acompanhou a vida, aliás, de todos nós, né, de quem começou a estudar Direito e acompanha para sempre. Eu queria fazer aqui uma propaganda também do DNA extraordinário do professor, porque o filho dele, o Humbertinho, é um outro grande civilista. Então, é uma família toda muito especial. Eu tenho uma honra de ser muito amigo do Humbertinho e tenho uma admiração também enorme pelo professor. Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Esse lugar, depois do almoço, para quem vai fazer a palestra, é um lugar muito disputado, normalmente, porque todo mundo vem de bom humor, cansado, meio já com aquela maré alcalina. Então, eu espero que nessa toada a gente consiga aqui fazer essa minha participação, até porque eu tenho a vantagem de, depois desse degradê que os senhores vão ver, porque depois dessa minha fala, vai falar o professor Humberto, certamente vai ser o grande finale aqui desse início de tarde, mas eu vou esquentar um pouco para depois vocês terem o grande professor, que para mim também é sempre uma alegria, uma honra muito grande ouvi-lo. O tema que me traz aqui hoje é a perspectiva do direito civil constitucional ao contrato de seguro. E eu queria introduzir esse tema muito interessante, falando uma coisa que nós sabemos, mas que às vezes a gente esquece, que o direito hoje ele vive uma enorme crise. A gente não está numa época de tranquilidade do mundo jurídico. O mundo jurídico está em absoluta ebulição nesse momento agora. Quem está pensando em direito, quem está pensando em direito civil, logo se vê com várias dúvidas, e é um momento muito interessante de construção do direito. Essa crise ela vai começar, ou ela vai, digamos assim, atingir o ápice dela no momento seguinte ao Holocausto no século passado. Por quê? Porque o Holocausto foi uma vergonha da nossa civilização, uma situação desgraçada, mas ele tinha uma fundamentação jurídica inquebrantável. O Holocausto, ele, do ponto de vista jurídico, ele era muito bem explicado. Todos aqueles atos tinham uma fundamentação jurídica e, pior, por juristas que nós aplaudíamos, que eu digo nós, a civilização jurídica achava realmente os grandes caras, luminares, estrelas maiores de uma constelação, e esses caras construíram o Holocausto. Então, o homem se viu, logo após a guerra, com um grande problema, que era esse sistema, ele gera esse monstro. Então, nós temos que ter um outro sistema agora, temos que criar um outro sistema jurídico, um sistema jurídico que a gente possa conviver. E não é esse sistema jurídico, o positivismo absoluto, né, a ideia do tato bestando, né, você juntar o fato, né, a norma, ia trazer uma resposta sem outra consideração, esse sistema a gente tinha que abandonar e tínhamos que buscar um outro sistema, um sistema mais próximo aos valores morais, um sistema mais próximo aos valores éticos, né, um sistema mais próximo da moralidade. A gente tinha que buscar esse direito, esse era o jeito que a gente tinha que buscar. Sem, claro, perder a segurança jurídica, que era um outro grande valor, que era exatamente a bandeira maior do positivismo, né? Então, se a gente conversasse, né, se a gente pudesse ressuscitar aqui esses grandes juristas, eles diriam para a gente, olha, o mais importante é a segurança jurídica, é o mais importante. A gente tem que zelar pela segurança jurídica, né? E a gente caminha para um sistema que vem com outras fontes, que são fontes mais incertas, né? Então, como garantir essas fontes? Bom, esses valores que a gente quer garantir, moralidade, justiça, são valores abstratos, né? Boa-fé, né? São valores abstratos. Mas como, então, nós construímos um direito que possa contrabalançar isso sem perder algumas conquistas que a gente teve também, como uma certa segurança social ou a segurança social? Vocês vejam, até hoje, o nosso sistema ele é muito apegado ao positivismo. Um exemplo que é definitivo é que na nossa Constituição Federal,
a gente só pode vir aqui bater as portas do STJ quando houver uma violação. Ministro, prazer, o senhor está aqui, eu tinha citado o senhor aqui, já agradecendo o convite. Mas nós já víamos, o nosso sistema, hoje, ele é fundado muito ainda nesse conceito legal, tanto assim, eu estava dizendo, o exemplo maior é que, para bater as portas aqui do STJ, ou a uma violação a um acordo dissidente, ou principalmente a uma violação à lei. A Constituição diz isso. A Constituição não diz, se violar um princípio de direito, você pode ir ao STJ. A Constituição não fala isso. Né? Enfim, então, ou ainda, né, a lei de introdução, que agora tem um outro nome, fala, na falta da lei você pode se valer, então, da analogia, dos costumes e dos princípios do direito, nessa ordem, inclusive. E o Hermes Lima dizia, não, essa ordem não é só alfabética, essa é a ordem mesmo. Então, essa analogia aos costumes e só, então, aos princípios. Mas isso não é verdade hoje. Não é verdade o que a gente acredita. Por quê? Porque se entendeu, nessa crise do direito que a gente vive ainda, que era fundamental que esses valores ganhassem força. Né? E aí, então, você inicia um filósofo de direito mais recente, né, Dworkin, Hark, que começaram, então, a estruturar o conceito de princípio. E que princípio também é uma norma jurídica. É uma norma jurídica de outra natureza, uma norma jurídica com outra feição, né, muito mais abstrata, né, vai demorar um pouco para ela ser concretizada, mas ainda assim uma norma jurídica e até mais, uma norma jurídica maior. Tem um exemplo, uma imagem bem bonita que é do tronco. Né, os princípios então, seriam esses troncos e as regras seriam esses gravetos, mas esse tronco é mais relevante. Então, a violação a um princípio ela é muito mais daninha ao ordenamento do que uma violação a uma norma específica, porque o princípio é um grande vetor. Né? Pois bem, mas esses muitos princípios, com essas regras abertas, eles têm um problema grande, que é o fato de que eles, não raro, entram em conflito. Né? Então, você tinha que desenvolver também uma regra para acabar, para ponderar esses conflitos, para evitar que esses conflitos destruíssem um sistema, porque isso é um outro grande cuidado que o homem moderno de direito tem que ter, para que esse mundo de princípios, essas regras, né, dessa natureza não entre em conflito e você tenha uma segurança. Então, para dar um exemplo, que é outro assunto do maior interesse, o problema da liberdade de expressão, né, o problema do direito à informação versus a intimidade. Outra grande questão, dois valores relevantíssimos sociais que você vai ter, que vão entrar em conflito e a gente vai ter que o tempo todo conjugar, ver qual é o valor que prepondera, enfim, isso vale para tudo. Essa coerência no ordenamento é que levou, essa necessidade de uma coerência que levou, então, o homem a imaginar esse conceito de fazer com que a Constituição seja efetivamente o vértice, né? O ponto axiológico, máximo normativo, que vai garantir esse vértice. Então, a Constituição ela vai dar os grandes valores, as grandes normas, os grandes normativos, os grandes vetores, e toda a legislação vai ter que ser revista, vai ter que ser analisada por esse prisma, que é o prisma constitucional. Né? Essa leitura ela é uma leitura que exige do intérprete uma análise valorativa. Então, quando você olha uma regra, agora, de fato, não é mais aquele conceito da fatispécie, né, que a gente estava falando, está pestando, que os caras imaginaram. Não, você vai ter que analisar, e qualquer um de nós, ao se deparar com uma situação, tem que ver quais são os valores aqui envolvidos, o que está em jogo aqui, o que é importante neste caso. Há algum outro valor? Como é que eles sobrevivem? Como é que eles convivem? Né? Essa é a ideia. Todo esse conceito ele é muito relevante no direito contratual. Por quê? Porque o direito contratual, como todos nós estudamos, ele foi elaborado, ele foi concebido, principalmente no século XIX, né, no começo do século XIX, século XVIII, mas século XIX, numa linha liberal. Então, quando se estuda obrigações, você estuda credor e devedor. Você não estuda terceiro, você não estuda sociedade, você não estuda o que o mundo tem a ver com aquele negócio. Você estuda credor e devedor. Né? Na compra e venda, você fala do vende. Até hoje, nós estudamos assim. Né? Quando a gente estuda seguro, você pensa o segurado, segurador, beneficiário. Você não pensa, e o mundo ao redor dessas pessoas? E a sociedade? Como é que ela, então, interage com aquela relação? A gente não estuda isso, a gente estuda esse conceito liberal, onde não há absolutamente intervenção, em regra, né? Intervenção de um terceiro, esses grandes valores, né? Que eram os motores, de fato, né? Ruggiero,
que era o livro de cabeceira do Santiago Dantas, dos grandes civilistas aqui no Brasil. Rodiero falava, os princípios do direito contratual são a obrigatoriedade e a autonomia. Ponto. Né? Esses são os grandes valores e são os valores que nós estudamos até hoje, em grande parte. Né? Pois bem, mas esse sistema, ele está, como eu estou dizendo aos senhores, né, nós sabemos disso, em crise. Esse sistema está em crise porque outros valores têm que ser agregados a esses para que a sociedade possa realmente ter um direito que seja uma ferramenta para o melhor, para uma sociedade mais justa, mais solidária, para usar os termos que a nossa Constituição adota. Né? Bom, então, o que tem acontecido? Então, o direito civil hoje se vê nessa crise, que é a necessidade de uma nova filosofia que possa conjugá-lo, para que ele possa conviver com esses outros valores que a sociedade entendeu que deve prestigiar. Né? O Código Civil, aliás, nessa linha, uma outra falência é mesmo essa divisão que havia, com muita clareza, há um tempo atrás, entre o direito público e o direito privado. Porque hoje já não se justifica essa dicotomia. Na verdade, em tudo privado, você vai ter uma área pública, em tudo público uma área privada, ao ponto que não faz tanta diferença mais, ou sequer é válida essa distinção. Ela pode valer para o estudante, para ele compreender alguma coisa, para a gente talvez estruturar o nosso raciocínio, mas de verdade ela não é válida na essência, na alma dela. O direito civil brasileiro, o nosso Código Civil atual, ele é a mesma coisa. O grupo de juristas que se reuniu para fazer eles eram, na verdade, juristas, isso aconteceu lá nos anos 70, se reuniram lá em Campo Jordão em 74 ou 75 para fazer o código. Então, eles ainda, embora grandes juristas, e só para exemplos, tem dois ainda vivos, que são muito significativos, que é o Moreira Alves, que foi ministro aqui, e o Heber Chamun. Dois grandes romanistas, vejam os senhores, eram romanistas. Esses são as pessoas que fizeram o Código Civil, que, portanto, traz ainda essa força. De novo, um código extraordinário, mas, evidentemente, o que a gente está falando hoje aqui, daqui a 100 anos, vai ser história. Né? E daqui a 100 anos, certamente, o direito já caminhou, a sociedade já caminhou, outras coisas já aconteceram. Né? O direito é vivo, né? Ele está sempre em construção. Pois bem, o seguro, nessa crise, como é que ele se coloca? Para começo, o seguro ele tem uma função cada vez mais relevante na sociedade. Hoje, eu acho que não é exagero dizer que só porque existe o seguro é que é possível a gente viver e é possível um negócio sobreviver. Qualquer empresário minimamente responsável, quando ele imagina fazer um negócio, ele diz, bom, eu tenho que ter um seguro. Porque se eu não tiver um seguro nesse meu negócio, eu posso morrer. A dúvida é entre viver e morrer. Então, eu tenho que ter um seguro para que eu possa sobreviver, possa ter essa segurança. Nós, né, com os nossos valores mínimos que sejam, a gente quer essa proteção. Né? E, portanto, se vale do seguro, que é hoje o maior negócio do mundo. O seguro tem que ser compreendido como outro negócio, não como uma facilidade que uma pessoa pode ter, um comerciante, um empresário, mas como uma necessidade que ele tem para que o negócio dele possa minimamente prosperar e ele possa ter tranquilidade até de fazer investimento. Começa uma obra grande, ninguém começa uma atividade sem essa proteção. Né? Então, não é um contrato, vou fazer pensando em fazer, não seja conveniente fazer, senão uma necessidade prática. Né? Por outro lado, também ainda dentro desse conceito de necessidade, infelizmente, diante da falência do nosso Estado, o que a gente fala sem nenhuma alegria, né, em relação a serviços essenciais à população, o que é uma pena, e a gente espera que o Brasil saia disso, claro, mas o fato é que hoje muitas pessoas, mas um número gigantesco de pessoas precisam se valer do seguro para obter serviços essenciais, como a saúde, por exemplo. Então, o seguro também, dentro desse contexto, tem uma função social diferenciada das demais, porque diante da falência do Estado, né, da dificuldade do Estado em prestar esse serviço essencial como a saúde, não tem jeito. Ou a pessoa vai fazer o seguro de saúde para se proteger os seus empregados, proteger as pessoas que ela gosta, ou ela vai estar sujeita a uma série de infortúnios que ela não vai querer. Então, ela tem que fazer esse seguro também. Então, o seguro não pode ser visto como um contrato, com uma compra e venda, que ele pode comprar ou pode não comprar. Né? O seguro tem que ser visto como um contrato que é uma necessidade do empresário,
do cidadão para muitas coisas, né, com uma situação. Então, é outra visão que se tem sobre esse negócio. Então, ele é um negócio de adesão, claro, é o que se fala, mas é interessante de notar que ele é um negócio de adesão duplamente, porque não é só um negócio de adesão que as cláusulas muitas vezes estão pré-estabelecidas, senão também como o cara não, o sujeito sequer tem a opção de dizer, não, eu não vou fazer seguro, não. Você tem que fazer seguro, porque se você não fizer esse seguro, você não vai fazer o teu negócio, você não vai ter a segurança mínima que você precisa até para garantir a sua dignidade e por aí vai. Também, por conta dessas razões, com muita razão, o seguro é um negócio verificado de perto pelo Estado, né? De perto pelo Estado, que tem que verificar se a seguradora, claro, não está tá agindo corretamente, está prestando o serviço que ela pode dar. Por conta desse interesse grande, o que existe hoje, na prática, é uma enorme teia, né, que o seguro vai garantir. Uma seguradora segura a outra, ela segura os negócios, o empresário precisa do seguro, o homem quer ter o seguro de vida, quer ter o seguro saúde. Então, é uma teia que, se uma dessas partes falha, a gente tem realmente um risco sistêmico desgraçado. Então, é um negócio muito sério e que tem que ser visto dentro desse contexto, dessa grande importância que o seguro vai ter na nossa sociedade. Quais são os interesses que são protegidos aqui? Hoje se falou disso e é um assunto realmente relevantíssimo e eu, claro, não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou só explicitar. Mas o interesse primário mesmo, né, quando se faz o seguro. Para o lado do segurador, claro, é a proteção desse interesse, desse dano que ele não quer ter, né, e que, portanto, ele transfere esse risco para a seguradora, né. Do lado da seguradora, e isso é uma coisa que nossa cultura, a gente fica envergonhado, mas é verdade, a seguradora é o lucro dessa operação, né. De novo, não tem nada de mal nisso, desde que isso não seja uma coisa abusiva, né. É o business, é o negócio dela. Como é que você protege esses dois negócios ao mesmo tempo, né? Você tem que haver um certo equilíbrio nessa relação, um certo equilíbrio. E o equilíbrio ele é feito a partir, fundamentalmente, das informações que a seguradora vai ter, ou da segurador vai ter, para que ela possa fazer todos os cálculos e análise, e probabilidades e cálculos atuariais complexos, para que a partir daí ela possa estabelecer esse razoável equilíbrio nessa relação, né? Então ele conhece o fato, ele sabe qual é o risco ali envolvido, qual é a situação envolvida, ele conhece o mercado, ele pesquisa e a partir daí ele consegue fixar um prêmio que seja compatível, justo, né? E com isso segurar a vida o interesse do segurado. E aí é a provocação que eu queria fazer hoje aqui com os senhores, que é um pouco tratar de como a nossa jurisprudência vê essas regras de consumo. E aqui eu vou falar rapidamente de uma passagem bíblica, que na verdade é uma brincadeira, mas é rápido, que eu dou aula de seguro na faculdade, dou aula de contratos, eu chego uma aula de seguro, eu tenho que explicar para os alunos que são verdes, né, um pouco a lei e um pouco a jurisprudência, porque hoje é fundamental, né? A gente estava comentando ontem, um parênteses aqui, eu estou fazendo rápido, que a posição hoje da jurisprudência, principalmente da jurisprudência do STJ, é totalmente diferente daquela que havia há 10, 15 anos atrás. Porque há 20 anos atrás, quando uma pessoa tinha alguma dúvida sobre qualquer tema, ela ia no livro, né, pegava o livro e procurava o assunto e ia lá e via no professor Roberto, enfim, tantos outros juristas grandes que a gente tem no Brasil. E a partir daí, então, você firmava um conhecimento. Hoje em dia, o aluno, o juiz de primeira instância, nós advogados, qualquer pessoa, o professor, quando ele está preparando uma aula, ele não vai no livro, ou melhor, ele pode até ir no livro, no caso das pessoas mais velhas é o cacoete, mas normalmente você vai no site do STJ, que é o grande oráculo hoje do direito, e que vai dizer o que o direito é. Isso é bom, e com todo respeito, ministra Isabel chegou agora aqui, é ruim às vezes, porque isso também deforma um pouco, né, a vida, mas é a vida como ela é. Então, a informática, ela destruiu a doutrina, um exagero, mas ela tirou a primazia da doutrina e deu essa primazia para os tribunais. É a vida, não dá para mudar, não dá para chegar para os nossos filhos e dizer, olha, não brinquem mais com sei lá, como é o nome disso, iPad ou alguma coisa assim. É assim que a sociedade caminha. Enfim, então,
a importância da jurisprudência é outra hoje. E essa é o que eu estava mencionando quando eu ia contar essa passagem bíblica, que os senhores conhecem, do Moisés subindo lá ao monte lá para pegar os 10 mandamentos. E quando ele chegou lá embaixo, com os 10 mandamentos, ele começou a explicar para o povo quais eram os mandamentos, né? E aí começou a dizer, honrarás pai e mãe, e o povo lá, muito bom, bom mandamento. Segundo mandamento, sei lá, não falarás, né, o meu nome em vão, bom mandamento. E assim em diante, até que chegou no 7º mandamento, que era, não cobiçarás a mulher do próximo. E aí, nessa hora parece que teve uma vaia, né, geral, né, mau mandamento, né, o povo lá, né, ao que Moisés teria dito. Gente, essa é a lei. Vamos ver como vem a jurisprudência, que é outra coisa. Né? A jurisprudência é outra história. Né? Uma coisa é a lei. Pois bem, o que aconteceu nesse caso que eu queria comentar com vocês é exatamente isso. Porque a lei, o Código Civil, trata de uma forma o seguro que, se você der isso para uma pessoa estranha, um extraterrestre, né, que apareceu no Brasil, ele vai ler, ele vai ter uma noção, mas, na verdade, a jurisprudência ela é muito diferente. E o que eu vou propor aqui, eu acho que só é possível essa leitura via Constituição, senão a leitura está errada. Se a gente imaginar que o Código Civil fosse a única fonte normativa, a gente teria uma jurisprudência errada. Mas eu acho que a jurisprudência ela se acerta, ela se explica, ela se justifica numa leitura civil constitucional. Pois bem, o primeiro dispositivo é o 765, 766 do Código Civil, cujo projeto é parecido, que é o conceito da mais estrita boa-fé. A lei, no caso do seguro, não fala da boa-fé, ele fala da mais estrita boa-fé. É uma boa-fé qualificadíssima. A gente diz, não, você não pode ser meio honesto, né? Aquela coisa, gravidez, honestidade, ou você está meio grávida, não existe, né? Ou você é honesto, ou você não é honesto. A boa-fé também, mas aqui a lei ela foi superlativa, ela diz, tem que a super, né, bérrima, que se falou ontem, né? A mais estrita boa-fé. Pois bem, o 766 ainda vai dizer o seguinte, olha, se você fez uma declaração inexata, se você fez uma omissão de um fato que poderia ter alterado o valor do prêmio, igual, 766 é categórico, perde a garantia e você ainda é obrigado a pagar o prêmio. Então, uma sanção. Entretanto, qual é a jurisprudência? Cambaleante. Em seguro-saúde, estava falando com o ministro Rui Rosado aqui, agora ele deve estar chegando aqui, mas estava conversando de seguro-saúde, o conceito era, cabe à seguradora fazer o exame. Tinha uns exemplos que eram extremos. Até hoje, a justiça do STJ até está melhorando, com todo respeito, está até voltando um pouco a prestigiar mais a boa-fé. Mas, durante muito tempo, a linha foi, cabe à seguradora fazer o exame. Se a seguradora não fez o exame, ela correu o risco. E, portanto, ela tem que indenizar. Né? Outra linha que a jurisprudência também dava era assim, não, ele ficou durante muito tempo segurado. Logo, a seguradora se recompôs economicamente e logo é razoável que ela arque com aquele seguro. O artigo 763, um outro exemplo, fala da mora. Né? 763, a regra também, literalidade é categórica. Ela diz, o sujeito está em mora, ele não recebe o seguro. Né? O artigo 4 daquele decreto 61589 lá atrás, também mesma coisa, mesmo sentido. Jurisprudência, uma aplicação branda desse conceito. Né? Avaliava-se o aditamento substancial, admitia-se a purgação da mora, o segurado tinha que ser intimado pessoalmente para dizer que ele estava em mora, porque só aí se podia extinguir o processo, o contrato. O cancelamento não podia ser automático, esse era um outro exemplo. Outro caso, 757, 760, que é o conceito da perfeita identificação dos riscos assumidos, que é fundamental, como a gente falou, para que ele possa calcular e avaliar o valor do negócio, né? Tanto o prêmio quanto o seguro e claro, o risco que ele iria assumir. Isso está no 757 e está no 760, quando ele fala da apólice. Jurisprudência. A limitação não pode ser completa, a interpretação tem que ser desfavorável a ele e, às vezes, aumentava os riscos. Um outro exemplo, que, aliás, o ministro Severino trouxe hoje, que eu tinha visto, mas eu acho que vale aqui a pena também falar, do 798, que é a história dos 2 anos do suicídio. Né? E eu acho essa leitura do ministro Salomão, eu acho muito mais inteligente até do que a regra da lei. Né? Porque a regra da lei, e essa, mais do que a regra, era a ratio explicada. Né? A ratio da lei, se vocês lembram, antes havia uma discussão muito grande, né, a história do suicídio, uma discussão enorme,
prova pericial, laudo técnico. Então, quis o legislador acabar com esse problema, dizendo o seguinte: vou estabelecer uma data, uma regra, 2 anos. É um conceito objetivo. Não importa qual era a razão de ser, se ele se matou premeditadamente, se ele morreu 2 anos e 1 dia, propositadamente, não importa, eu marquei uma data e a partir daí acabou a discussão. Essa era a rácio de ser, acabar com essa dúvida. Isso, assim foi feito, mas o STJ, e nesse caso eu acho que inteligentemente, porque o suicídio é um drama, né, uma situação desgraçada na vida de uma pessoa, ele tira o que ele tem de mais valioso, que é a vida. Então, é claro que isso tem que ter uma sensibilidade enorme para ver isso, e eu acho que essa leitura do STJ é muito inteligente. Mas o ponto que eu queria falar para os senhores é que, de novo, é uma interpretação, é uma leitura contrária à lei, contrária à literalidade da lei. Então, o ponto aqui que é interessante a gente pensar é como essas leituras todas, elas se justificam. Como é que você pode dar um arcabouço normativo, porque, de novo, a segurança jurídica não é uma coisa que a gente quer se desfazer, de jeito nenhum, né? A gente quer garantir essa segurança jurídica, e claro, com os instrumentos que a gente tem. Então, como todas essas decisões podem ser justificadas? Quais são os grandes princípios da Constituição que valem aqui? O princípio da dignidade da pessoa humana, que é, sem dúvida, o princípio mais relevante. Se tiver que eleger o Dawkins fala, né? Não tem nenhum princípio que prevalece em relação aos demais. Não tem. Todos os princípios você tem que avaliar, porque no caso concreto é que você vai ver. Você não pode, de antemão, pré-estabelecer esse é o maior princípio de todos. Mas é claro que o valor humano, ele tem uma diferença. Né? Ele tem que ser visto com outros olhos, com uma doçura, né, por parte do intérprete. Pois bem, então a dignidade, essa questão do suicídio, eu acho que a dignidade da pessoa humana explica isso muito bem, né? Explica muito bem, porque ali a pessoa, e de novo, eu não sou médico, a gente só é um espectador da vida, né? Como todos nós, mas a pessoa que suicida é um drama para ele, não foi uma coisa estabelecida ainda que tenha sido uma coisa pré-estabelecida, aquilo é uma doença, evidentemente, não é uma coisa patológica, e tem que ser vista com esses olhos dentro dessa nossa humanidade, que também é patológica de uma certa forma. Pois bem, o objetivo da República, um outro fundamento constitucional, de construir uma sociedade justa, livre, solidária, isso tem que estar sempre em mente quando se interpreta uma determinada norma. O 421, que é uma regra linda, né, do Código Civil, uma regra de integração, de contrato tem que cumprir sua função social, e o seguro, como a gente falou, dentro desse grande molde, dessa teia que ele estabelece na sociedade, não pode jamais ser visto isoladamente dentro desse contexto maior, né, com certeza ele está dentro desse conceito de estabelecer uma sociedade justa, livre, solidária, né, quando a gente lê esse negócio. O artigo 3º, inciso 2º, também fala da garantia do desenvolvimento nacional. Então, se você tem uma regra ou uma interpretação, uma leitura que é muito direcionada para um lado ou para o outro, você vai destruir esse desenvolvimento nacional. Né? Daqui a pouco, ninguém vai querer ser segurador, ou não vai ter interesse em ser segurador, o que também é péssimo para a nossa sociedade. Você tem que fazer uma coisa que realmente garanta esse certo equilíbrio. O artigo 5º, 32, que fala da defesa do consumidor, na verdade, embora esteja na parte de garantia, a redação é uma regra ao Estado. O Estado tem que promover isso, né? O Estado tem que garantir isso, né? A defesa ao consumidor e as relações de consumo quase sempre estão dentro desse conceito. E o artigo 170, que fala da livre iniciativa, que também é um valor constitucional importantíssimo e tem que ser prestigiada, né? O trabalho do empresário também não pode ser tratado como um demônio, né? Não seria nem inteligente isso. Pois bem, essas questões todas que eu mencionei, eles merecem, no caso concreto, receber uma análise, infelizmente, do detalhe, da situação concreta. Esse é o grande desgraça hoje do Judiciário Nacional, principalmente a questão do volume absoluto, gigantesco, né, que assoberba. A gente até brinca, né, que os homens são bons, o sistema é que é desgraçado, o sistema é que destrói, o sistema é que corrompe, porque ninguém humanamente pode dar atenção aos casos, com aquela enormidade de casos. Né? É o grande problema hoje, a grande desgraça hoje, né, do judiciário, é o volume dessas causas. Mas, infelizmente, o direito vai se tornando cada vez mais específico, mais inteligente, e vai demandando do intérprete mais ciência, mais atenção.
Nessa questão da boa-fé, da exigência da última boa-fé, da máxima boa-fé, né, as questões que se discutem são exatamente essas. Se ele fez se o segurador fez o exame, se não fez. A gente brinca na advocacia que o cliente sempre mente para o advogado. É uma coisa, quando o cliente conta a história, o cliente sempre mente. Só não pode mentir muito, porque aí tira o advogado da história, né? Quando ele mente muito é que ele quebra a gente. Mas mentir um pouquinho você já ouve assim. Eu imagino que a seguradora também tem uma coisa semelhante. Ela já sabe que aquela história, o carro, é só ele que vai usar. O especialista fala isso. Não pode mentir muito, né? Não pode escrever alguma coisa que seja totalmente errada, que não faz sentido. E, evidentemente, e aí é o estágio do nosso ordenamento, o direito não pode amparar a má-fé de forma alguma, não pode. Então, hoje, até a jurisprudência que o ministro Sanseverino trouxe são muito boas nesse sentido de que o STJ, de que os tribunais, né, como um todo, estão cada vez menos passíveis, né, condescendentes com a má-fé, com a deslealdade, né, que acho que tem uma função educativa também. Um outro aspecto que é relevante é ver, claro, o proveito econômico que teve o segurador com essa falta de má-fé. Até que ponto ele também se beneficiou. A gente sabe que na vida prática, muitas vezes, é o sujeito que entrega, colhe, o corretor, que colhe o valor do prêmio, que faz o contrato e não tem o mínimo cuidado. A seguradora tem uma vantagem econômica, claro que isso tem que ser analisado. E também analisada a questão como um todo, porque no seguro de saúde, há um tempo atrás, esse era o grande argumento das seguradoras, era que o mal segurado acabava criando um ônus tal para a seguradora que o bom segurado pagava o custo, né? Porque como ela tinha que dividir aquele custo, né, para todo mundo, ela tinha que segurar riscos que ela inicialmente não havia previsto, esse mal segurado, esse segurado desleal, causava nela, na seguradora, um ônus tal que ela tinha que repartir aquilo para outros. Então, o bom pagava pelo mal por conta do sistema que era ruim. Isso é um fato, claro, que tem que se avaliar, porque é o que acontece na prática também. A questão da mora, toda a história da mora que eu digo, estou comentando, né? A regra é clara, no sentido aqui, é um termo futebolístico hoje, né? A regra da lei é o segurado em mora, ele não pode se valer da vantagem do seguro, né? Entretanto, essa não é a leitura, porque se fala muito na adimplência substancial, o que está correto, o que é verdade. Às vezes o sujeito pagou anos e anos e anos, deixou de pagar 2 ou 3 meses e não parece razoável que ele perca aquele proveito por uma situação de momento, né? É razoável. Mas também não é possível se admitir que ele tem uma opção, né? Opção no sentido comercial mesmo, né? Ele tem aquele contrato que não acabou, se ele sofre o problema, ele vai lá então e purga a mora e aí colhe o proveito. Também não pode ser assim, isso tem que ser analisado com esses olhos. E, por fim, a questão do 760, que é o conceito dos riscos assumidos, que é fundamental para garantir esse equilíbrio desse negócio, né? Bom, aí, de novo, o papel do intérprete é olhar, primeiro, se os riscos são óbvios, né? Se aquele risco, embora não tenha sido mencionado expressamente na pólice, é um risco evidente, que naquele negócio vai acontecer, né? O ministro Rosado, estava conversando com ele antes, estava dizendo como os acórdãos dele ainda sobrevivem cada vez mais fortes, né? E para fazer até a pesquisa para cá e da aula, volta e meia você acha os acordos do ministro, do professor, e, por exemplo, aqui tem um assunto que eu acho que é um leading case, que a situação era uma seguradora que tinha feito um seguro de dano e depois queria se eximir da responsabilidade pelos danos morais. E aí o STJ vem e diz, espera aí, ele respondeu pelo dano, né? O dano moral é um tipo de dano e logo tem que ser inserido, porque só assim você vai realizar o objetivo último desse seguro. Faz todo sentido que isso esteja inserido, embora não estivesse expresso. Então, quando há o interesse maior, quando o objetivo é uma bobagem você imaginar, né, que tenha tirado um detalhe ou outro, né, que isso não seja, que isso vá tirar ou retirar completamente a proteção que é dada ao segurado, né? O seguro sabia que era uma loja que vendia fogos de artifício, para dar um exemplo, que está me ocorrendo. Pois bem, então, dizer amanhã que não vai recorrer porque houve incêndio ou que o incêndio estava fora, não parece que seja uma coisa razoável, né?
Claro, a interpretação é mais forte, tem que ser favorável ao aderente, ao consumidor, mas isso tem o outro lado da moeda também, que é o seguinte: muitas vezes você tem aquele consumidor qualificadíssimo, né? Aquele consumidor inteligente, aquele consumidor que conhece os detalhes da operação dele muito bem. Esse consumidor tem que ter um tratamento também diferenciado, tem que ter essa inteligência de ver e tratar, né, as desigualdades, para usar o termo aristotélico, na medida dessas desigualdades, né, das diferenças, né? Uma última questão, também na linha da boa-fé, é a história da adequada informação, né? Porque às vezes o segurado nem sabe muito bem, ou não imagina aquilo. Então é fundamental ver nessa questão dos riscos se ele, segurado, tinha uma expectativa justa pelo comportamento, pelo que é no mercado, porque isso também o direito tem que tutelar. Claro, você vai analisar a disparidade econômica, é um último detalhe. Eu estou aqui sendo um pouco rápido, porque esse assunto a gente podia ficar muito tempo, e eu quero manter aqui, ainda estou no meu tempo, né? Falta um pouquinho ainda, só estou acabando. Mas, de novo, evidentemente, hoje é muito, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles veem muito a interpretação dos negócios pela economia, que é uma forma inteligente de analisar um negócio, né? Então, você vê um negócio, o sujeito está falando uma coisa, o outro está falando outra, vamos dizer assim, o que faz sentido do ponto de vista econômico, né? E atrás desse sentido econômico é que você vai buscar a interpretação do negócio, né? Hoje de manhã, alguém comentou, né, é verdade que, na verdade, as pessoas fazem negócio, né? O direito vem para dar aquela roupagem, né? E aí eles fazem o caminho inverso. Eles vão a partir da roupagem que foi dada, eles vão ver qual é o valor econômico ali. E aqui também tem esse valor, principalmente para os grandes seguros, né? Nos quais o valor tem uma relação diferenciada. Porque você vê, pelo valor que você está pagando, né, é natural, do valor do prêmio, é natural que o seguro seja esse e aquele. Você faz o caminho inverso para, a partir daí, colher a melhor interpretação e ver efetivamente quais são os riscos que estão cobertos. Bom, a conclusão aqui, já agradecendo aos senhores pela atenção, é que o risco, para usar o termo, né, é uma resposta simplista a qualquer situação, né? O que o direito hoje nos impõe, para a gente tentar sair dessa crise, construir um direito mais justo, solidário, né, uma sociedade melhor, né, o direito como ferramenta, realmente necessita uma análise, uma atenção, um cuidado de ver quais são os valores envolvidos, né, para não ter uma resposta que vá desequilibrar essa relação. A questão toda do seguro, a questão toda é um exagero, mas assim, um tema que é relevantíssimo no seguro é exatamente se o seguro vai escapar completamente de uma área privada. Já disse que essa dicotomia não existe mais, mas, de novo, só para a gente pensar, e aí você vai afastar essa discussão casuística, nesse caso, naquele caso, e vai para uma área totalmente mais pública, que é uma discussão hoje. Ou seja, na verdade, você vai ter seguro-saúde, vai custar R$30 para todo mundo, esquece se o cara tem 70 anos, se tem 5 anos, o importante é que o seguro tenha um valor social. O seguro de carro vai custar R$50 e acabou, não importa se você tem um carro novo, um carro velho, que é um caminho, que é um seguro só, para todo mundo, uma questão social, uma publicização do seguro, todo mundo precisa de seguro e vai ser assim, é um caminho, quase um comunismo do seguro, né? Ou a gente vai voltar para uma superanálise do seguro, para em cada caso você estudar o detalhe do seguro, para chegar a um valor, olha, o teu prêmio é R$75,423, porque isso é o mais justo. Então é nesse mundo que vai desse público total para esse privado mais absoluto, no meio dessa grande confusão, que eu quero me despedir de vocês, para a gente pensar junto, que é a história do Chacrinha. Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir, não é isso? Que é uma máxima do nosso grande comunicador, para dizer que esse foro, e aí de novo agradecer ao Ernesto, ao ministro Paulo, que é uma oportunidade muito especial de tratar desses temas, que são temas da nossa vida, do dia a dia, que estão realmente em construção. Então é muito válido. Eu queria agradecer aos senhores e agradecer a todos, na verdade, pela atenção de hoje. Muito obrigado.